Boa tarde, moçada. Vamos dar início à nossa aula de hoje, resolvendo a questão que eu indiquei a vocês, que caiu no Enem sobre funções trigonométricas. A questão mais bonita do Enem aí, sobre a parte que nós estudamos. Vou deixar para vocês aí mais algumas questões que não estão no teu material, na sua apostila, para você treinar bastante essa ideia das funções trigonométricas. E vamos tentar fechar a parte de área de figuras planas, onde eu vou colocar todas as figuras e todas as fórmulas de área de figuras planas que você precisa conhecer. Tá legal? Então vamos à questão linda do Enem sobre essa parte de funções trigonométricas. Então vamos lá. É necessário que nós façamos a leitura da questão, tá legal? E a gente sempre começa pela pergunta. Tá? Ele quer o menor valor do beta de forma que o motor tenha uma boa potência. Então ele quer esse beta aqui. Ó. Então para que a gente calcule esse beta é necessária a leitura da questão. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função dada trigonométrica, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, então h é a altura em centímetros, então a altura está em centímetros, tudo bem? Em função do tempo t, medido em segundos. Tá legal? Cuidado, porque as questões, eles mexem com essas unidades, tá? Beleza. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro, deixa eu adicionar a Juliana aqui. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro e positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, nós já lemos isso na pergunta, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, ou seja, para t igual a zero, a altura da base do pistão alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros. Tá legal? Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para o π. Então, calcule o beta para que esse pistão ele tenha uma boa potência. Então, ele te dá uma função trigonométrica, ele te diz que o t ele tem que ser positivo ou nulo, tá legal? O beta, ele diz que é um número inteiro positivo, tá legal? E ele quer que em menos de 4 segundos a altura seja atingida 3 vezes o valor de 6 centímetros. Tá legal? Então eu vou escrever aqui, ó. Aqui a gente tem espaço. Então eu vou escrever aqui o que ele fala, ó. Então ele diz assim, ó. Para valores de t, deixa eu adicionar o Guilherme aqui. Boa tarde para quem está chegando. Para valores menores do que 4 para o t, tá legal? Vou escrever isso daqui, que isso aqui é muito importante. A altura tenha que assumir o valor de 6 centímetros. Quantas vezes? 3 vezes. Então é isso que o problema está nos informando. Tá legal? E aí o primeiro passo para você resolver esse problema é você pegar esta informação, onde a altura é 6, nós queremos o tempo onde a altura desse pistão ela vale 6 centímetros. Então é só nós igualarmos esta função trigonométrica a 6. Perfeito? Então nós vamos ter 4 mais 4 que multiplica o seno dessa história toda, que é beta t. Aí eu vou colocar aqui, ó, beta t menos π. Tudo bem? Tudo isto sobre 2. Está aqui o sobre 2. Isso seja igual a quanto? A 6. Legal? E aí, vamos lá. Ó. Esse 4 está positivo, passo para o outro lado negativo. Vai ficar 6 menos 4, 2. Perfeito? Aqui vai aparecer o 2. E perceba que este 4 está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Tudo bem?
Então vai ficar 2 sobre 4, que é meio. Então qual é a conclusão que nós chegamos? É que seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2 está aqui o nosso ângulo sobre 2π sobre 2, e isto seja igual a meio. Então está aqui a equação trigonométrica associada à solução dessa questão. Legal? E aí você vai perceber que existem infinitas soluções. Para que você saiba quais são as soluções, vou fazer um rascunho, vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer o nosso ciclo trigonométrico para que você tenha todas as soluções desta equação. Então tá aqui o nosso ciclo trigonométrico. Belezinha? Deixa eu botar aqui mais para cá. Essa é a parte mais difícil. Ah, já sei, assim, ó. Aqui o eixo do cosseno, belezinha? E aqui é o eixo do seno. Tá aí, eixo do cosseno e eixo do seno. Vamos marcar as soluções desta equação. Ângulo valendo meio está mais ou menos aqui, ó. Tá certo? O ângulo cujo seno é meio, 30 graus, correto? Mas lembra que você precisa marcar estes ângulos na unidade de medida radiano. Ou seja, o seno de um ângulo vale meio quando o ângulo é π sobre 6. Mas é só esse ângulo que possui seno meio? Não, Anderson. Eu tenho este outro ângulo no segundo quadrante, cujo seno também vale meio. Então tá aqui, ó. Esse mesmo ângulo no segundo quadrante possui seno meio. E no segundo quadrante, este ângulo que está aqui, ele tem qual medida? Bom, ângulos no segundo quadrante, eles possuem a forma π menos π sobre 6. Tá legal? Então, π menos π sobre 6, você tem o quê? 5π sobre 6. Então, esses dois ângulos que aqui estão possuem seno igual a meio. Tá legal? E não só estes ângulos, como todos os seus côngruos, como nós estudamos na aula passada. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Esta solução vai ser dada pela seguinte expressão. Então, deixa eu colocar aqui maneiro. Aí, o ângulo, que é βt sobre 2, menos π sobre 2. Aí, olha só como o Enem cobra isso. É sempre assim. bt sobre 2 mais π sobre 2. O ângulo pode ser quem? Pode ser o π sobre 6 e todos os seus côngruos, ou seja, mais 2kπ. Tá legal? De 2π em 2π, você tem todos os ângulos arcos côngruos ao π sobre 6. E a outra solução são todos os arcos côngruos ao 5π sobre 6. Então você tem aqui as soluções desta equação trigonométrica fornecida pelo Enem. Então aqui você tem βt sobre 2 menos π sobre 2. Que maneiro para você. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 5π sobre 6 e todos os seus arcos côngruos, mais 2kπ. Eu lembro que na semana passada, na nossa aula anterior, eu mencionei a você que o aluno que sabe esse assunto mais ou menos, ele só vai colocar esses dois ângulos, tudo bem? E essa questão em específico ele vai errar. Por que ele vai errar essa questão? Ele quer que a altura seja atingida 3 vezes. Então, para todos estes ângulos, a altura é atingida 6 centímetros. Então, a primeira vez que essa altura de 6 centímetros é atingida, a gente parte do zero, correto? Então, aqui, ó, π sobre 6, quando este ângulo é π sobre 6, você tem a primeira vez que a altura de 6 centímetros é atingida. A altura é atingida pela segunda vez quando você tem o quê? 5π sobre 6. E a terceira vez, você dá uma volta no ciclo trigonométrico
e para onde? Neste arco côngruo ao π sobre 6. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Aí eu vou dividir aqui, ó, para ficar organizado. Tá legal? Então, na terceira vez, você tem qual solução? A primeira ou a segunda? Você tem a primeira solução, que é um arco côngruo a π sobre 6, depois de dada uma volta no ciclo trigonométrico. Então, a solução vai ser a seguinte, ó. Beta-t sobre 2 menos π sobre 2. Tá legal? E isso vai ser igual a quanto? A π sobre 6 mais 2kπ. Este k é o número inteiro, que indica o número de voltas dadas no ciclo trigonométrico. Deixei anotado isso para você na aula passada. Então, eu faço com que o k, melhor dizendo, seja igual a quanto? O k seja igual a 1, já que você deu, a partir do π sobre 6, uma volta no ciclo trigonométrico. Então, aqui, ó, 2 vezes o k, que é 1, vezes π. A gente usa esta solução para o k igual a 1. E aí você tem beta-θ sobre 2 menos π sobre 2. Tá aqui maneiro para você. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a π sobre 6 mais 2π, tirando o MMC, fazendo essas contas, você vai ter que é o ângulo 13π sobre 6. Então, está aqui a solução da questão. E aí nós vamos encontrar o beta, tá certo, galera? Então, vamos lá. Aqui, olha, eu posso tirar o MMC de todo mundo. Tirando o MMC de todo mundo, aqui, ó, vai dar 3, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 1. Então, vou ter 3 beta-t mais 3π, menos 3π, ó, 3 beta-t menos 3π, isso é igual a 13π. Perfeito? Então, 3 beta-t, eu quero beta, e isso vai ser igual a quanto? A 16π. Posso cancelar o 3, aliás, eu não posso cancelar ninguém, né? Então, o beta, nosso beta aqui, ó, nosso beta vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 16π sobre 3t. Sobre 3t. Legal? Mas observe que ele disse no enunciado que o π vale quanto? Que o π vale 3. Então, nós podemos cancelar. Tá legal? Podemos cancelar este π com este 3, já que pela questão o π vale 3. Então, o nosso beta, galera, ele vai ser quem? Vai ser 16 sobre t. Mas, Anderson, teria que dar um valor. Aqui, eu já achei o beta. Anderson teria que dar um valor. Não é assim que funciona, galera, no nosso mundo real. Aí eu vou dividir aqui para a gente finalizar de vez a questão. Esse foi só o primeiro passo. E olha o segundo passo. Ele diz que esta altura é atingida para quem? Para t menor do que 4. Tá certo, galera? Então, ele diz que t é menor do que 4. Então, nesta equação, eu posso isolar o t. O t é quanto? 16 multiplicando cruzado, não é? O t é 16 sobre beta. Tá legal? E ele diz que aqui no segundo e último passo, que este t é menor do que 4. E aí, no lugar do t, nós colocamos o 16 sobre beta e vamos encontrar o valor proposto pelo Enem. 16 sobre beta menor do que 4. Multiplicando cruzado, nós temos que 16 é menor do que 4 beta. Multiplicando toda esta desigualdade por menos 1, nós encontramos 4 beta maior do que 16. Portanto, beta maior do que 4. Tá legal?
Aí ele quer o menor valor inteiro. Então, qual é o menor valor inteiro? Aqui, ó, menor valor inteiro. Qual é o menor valor inteiro que satisfaz a esta desigualdade? Então, o menor valor é beta igual a quanto? Beta igual a 5. Está aqui a resposta da questão que eu deixei para vocês tentarem fazer aí no nosso intervalo de uma semana. E a resposta correta é a letra D. Letra D é a resposta correta, galera, dessa questão. Perfeito? Tudo bem? Então, essa é a maneira que cai direto no Enem. Tá legal? Você tem que ter essa desenvoltura, pegar a parte teórica, pegar a aula de exercícios onde eu te dei essa ideia, pegar essa questão como modelo, tá legal? E fazer tudo isso com outros problemas, tá legal? E aí, olha, dá um print na tela, porque eu vou passar para vocês 4 problemas que não estão na sua apostila, que você tem que tentar fazer, você precisa tentar fazer, porque essas questões são os diferenciais para você acertar uma questão que ninguém acerta. E acertando uma questão que ninguém acerta, e acertando todas as questões ditas fáceis, você aí garante no mínimo mais de 800 pontos aí brincando na prova de matemática. Beleza? Então dá um printzinho aí que eu vou botar as questões para você. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu microfone. Tá travado aqui para mim, calma aí. Eu não tô... tá, tudo bem, eu não tô conseguindo. Não vou nem tentar agora. Então deu print? Então vamos nessa. Então tá aqui, delete. Então dá um printzinho, ó, nessas questões, são 4. Onde você vai treinar toda essa ideia que a gente fez, tá legal? Aqui, ó, tudo contextualizado, a cara que o Enem já cobrou e vai cobrar. Tá bom? Deu print nessa questão aí, tá? Não tá na tua apostila, tá bom? Essa é a próxima, essa é a do Enem, linda, era a mais bonita que tinha caído antes dessa que eu acabei de resolver, tá legal? Bem mais tranquilo as contas, tá bom? Mas você vai resolver uma equação trigonométrica e todo mundo erra essa questão pelo fato de não ler de forma adequada o enunciado, tá legal? Então essa questão 8. Essa questão 10 é muito legal. Também a galera marca sempre a opção errada por não ler o enunciado de forma adequada. Aqui tu vai responder a 3 perguntas. Tá legal? E essa questãozinha aqui também muito interessante. Tá legal? É mesmo o modelo da que eu apresentei a você. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar a parte diária, a parte teórica diárias, tá bom? E se sobrar tempo, eu escolho uma questão dessa daqui para fazer, para a gente ter aí o nosso tempo todo ocupado. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, você pode me interromper à vontade. E já passei as 4 questões aí, tentem fazer, tá bom? E esse é o assunto, na minha opinião, mais legal da parte de matemática 2, funções trigonométricas. Então, vamos lá. Vamos à parte de área de figuras planas. Vamos encerrar aí o conteúdo de geometria plana do nosso curso aí de matemática 2. Antes de começar o assunto área, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixar uma coisa bem clara. A partir do momento que a gente fechar aí a área de figuras planas, tá legal? Nós vamos começar a estudar geometria espacial, tudo bem? E a parte inteira de geometria espacial, ela vai estar gravada. Eu vou postar no Google Classroom toda a parte teórica, tá legal? E a gente vai usar essa aula de quinta-feira só para resolver questões. Então vão ser as 5, 6 semanas onde aqui nós vamos só resolver questões da parte teórica previamente postada lá no Google Classroom. Então vocês têm que assistir a aula teórica
Tá legal? E depois vir aqui tirar suas dúvidas e vamos resolver alguns problemas. Tá legal? Então vamos lá. Área de figuras planas. Outra coisa quando a gente estuda a área de figuras planas, você tem que ter um pré-requisito a cumprir. Você tem um pré-requisito a cumprir, que é toda a parte de geometria plana que nós estudamos até agora. Então, a área de figuras planas é um apanhado, é uma conclusão de tudo de geometria plana que nós estudamos até agora. Aliado a você associar as figuras que eu vou te mostrar às fórmulas que te possibilitam calcular essas áreas. Tudo bem? Então, vamos nessa. Aqui outra coisa, aqui eu vou dar uma abordagem muito prática, tá legal? Eu vou te indicar aqui umas demonstrações, não precisamos demonstrar isso, para tornar o nosso estudo mais prático possível, tá? Então, a primeira área calculada, galera, foi a área do retângulo. Tudo bem? Como é que eles fizeram para calcular a área do retângulo? Eles dividiram o retângulo em vários quadradinhos, em vários pedaços iguais, entendeu? E eles demonstraram que o volume de um retângulo, olha, a área de um retângulo é dada pelo produto da base vezes a sua altura. Tem alunos, existem mestres que falam comprimento vezes largura, sem estresse, onde a base é este lado do retângulo e a altura é este outro lado. Lembrando que no retângulo os lados opostos possuem a mesma medida. Tá legal? Então essa foi a primeira área calculada e eles pegaram esta área e por uma generalização, por um caso particular dessa, eles conseguiram calcular a área de um quadrado. Tudo bem? Lembrando que o quadrado ele possui os 4 lados de mesma medida. Tá legal? Você precisa saber as propriedades do quadrado. E a área deste quadrado, ela é dada por qual expressão? Lado vezes lado, porque todo quadrado é um retângulo. Então, esse é lado ao quadrado. Tá legal? E eu vou colocar outra coisa que você precisa saber. Tá legal? Já estudada por nós presencialmente, mas você não pode esquecer. Como é que você calcula, galera, a diagonal do quadrado? Tá? Isso é muito importante. Você não esquecer. E eu vou colocar aqui para você não esquecer. Tá legal? A diagonal do quadrado é o lado do quadrado raiz de 2. Perfeito? Então tá aí a área de um quadrado. Agora vamos à área do paralelogramo. A área do paralelogramo, ela vem depois da área do triângulo, mas eu gosto de fazer assim, tá legal? Então como é que você calcula a área de um paralelogramo? Tem 2 maneiras de você fazer isso. E isso depende do que a questão fornece como dados, tá legal? Então vamos supor que você tem um paralelogramo onde este lado horizontal ele tem medida B, tá legal? E você tem definida a altura deste paralelogramo. A altura, galera, é a distância perpendicular a este lado, tudo bem? Então vou traçar aqui para vocês a altura deste paralelogramo, tudo bem? Então tá aqui a altura. Bom, como é que você determina a área do paralelogramo? Então, a área do paralelogramo, ela também é dada por quê? Pela base vezes a sua altura. Legal? Aí, bem tranquilo isso para vocês. Agora, se a questão não fornecer nem a base e nem a altura, e ela fornecer essa estrutura que eu vou apresentar a você agora. Vamos supor que aqui eu tenho a base. Ao invés de te dar a altura, ele te dá a medida do outro lado do paralelogramo. E de quebra, ele te dá um ângulo de inclinação
que estes dois lados do paralelogramo fazem entre si. E como é que você resolve esse problema? Bom, você vai usar esta expressão como base, tudo bem? Você sabe que a área desse paralelogramo é base vezes quem? Base vezes altura. Então, você calculando a altura, você mata essa questão. Aí, olha aqui, rapidinho. Isso aqui é muito importante que você preste atenção, tá legal? Porque isso daqui, olha, é um raciocínio importante para você resolver outras questões. Então, concorda que este segmento que eu tracei aqui é a altura do paralelogramo? E uma vez que você encontre a altura, é só você aplicar esta fórmula. E aí você percebe que houve a formação de um triângulo retângulo. E neste triângulo retângulo é dado um ângulo, e este triângulo retângulo, além deste ângulo, você tem um cateto oposto a esse ângulo e você tem a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, o seno daquele ângulo alfa é o cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é A. Multiplicando cruzado, nós temos que a altura é dada por A vezes o seno do ângulo alfa. Está aqui a altura, aplicando nesta expressão a área do paralelogramo, dadas as medidas dos dois lados e do ângulo interno entre esses dois lados, é dado por B vezes H. Então, a fórmula é AB seno alfa. Tudo bem? Ou você já tem isso daqui decorado, ou você vai fazer exatamente essas contas que eu acabei de mostrar para você. Eu deixo isso aqui claro porque isso daqui é uma recorrente maneira de você resolver aí alguns problemas. Perfeito? Então tá aí as primeiras áreas do nosso dia. Caso você queira, dê um print e vamos partir aí para as outras áreas. Beleza? 5, 4, 3, 2, 1, toma. Aí vamos nessa. O que é mais cobrado? Disparado. A área de triângulo. E aqui você tem 7 fórmulas, eu vou colocar 7 expressões que te possibilitam calcular a área de um triângulo, dadas algumas informações que são diferentes entre si. Tá legal? Então a primeira fórmula, que é a mais utilizada, por incrível que pareça, é a fórmula tradicional. Tá legal? E o que a fórmula tradicional nos diz? Ela nos diz o seguinte, olha, pera aí rapidinho. Ela nos diz que se eu tenho um triângulo de base B e altura H, toda a área deste triângulo fornecido a base B e a altura H, esta área ela é calculada da seguinte maneira: base vezes altura sobre 2. Então, eu já começo com as duas fórmulas mais cobradas aí, que são o diferencial de acerto de questões de área. Tá legal? A fórmula tradicional que você já conhece. Tudo bem? E esta outra aqui, que se eu fosse você, eu colocava um asterisco e, cara, se tu esquecer essa, tu vai chorar. Não podemos chorar por um cálculo de área que eu vou colocar aqui escrito para você bonitinho com a figura. Tá legal? Então vamos lá. Que área é essa, Anderson? Quando é fornecida duas informações, quando é fornecido dois lados do triângulo e um ângulo compreendido entre esses dois lados, tá? Essa fórmula cai toda hora e a galera fica errando questões justamente por não conhecer essa criança aqui, tá legal? Então, como é que a gente encontra a área de um triângulo dado os dois lados e a medida do ângulo compreendido entre esses dois lados? Galera, nada se cria, tudo se copia. Vamos fazer a mesma ideia que fizemos lá no paralelogramo. Tudo bem? Posso aplicar essa fórmula, base vezes altura sobre 2. A base nós já temos, concorda? Então, precisamos somente calcular quem? A
altura. E aí você percebe que é o mesmo procedimento que nós acabamos de fazer. Neste triângulo retângulo, aplico o seno, tudo bem? Então, aqui eu tenho que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, tudo bem? Dividido pela hipotenusa. Então, nós temos que, multiplicando cruzado, a altura é A vezes o seno de alfa. Mesma coisa que fizemos no paralelogramo. Ou tu decora essa fórmula aqui, que eu acho por bem você fazer, tá? Ou você vai ter que fazer isso tudo para deduzir na hora essa fórmula. Tá? Então, a área do triângulo ela é dada por A, B, seno alfa, onde A e B são os lados dados e alfa é o ângulo entre esses dois lados. Tudo isso sobre 2. Essa daqui é a menina dos olhos de qualquer prova que você fará, tudo bem? Independente do nível de dificuldade. Certo, moçadinha? Então tá aí bonitinho para você as duas primeiras fórmulas de área do triângulo. Beleza? Anderson, como é que nós calculamos a área do triângulo retângulo? Bom, em todo triângulo retângulo nós temos a hipotenusa e os catetos. Tudo bem? E aí, galera, a área do triângulo eu gosto de fazer assim. Você pode pensar, ó, base vezes altura sobre 2. Correto? Sim? E aí, ó, se você colocar este cateto em pé, ó, aí a figura vai ficar mais ou menos assim. Aqui é B, aqui é C, aqui é 90. Correto? E a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. O mesmo produto. Tá legal? Eu gosto de colocar assim, ó. A área do triângulo é o produto entre os catetos. Cateto vezes cateto sobre 2. É como eu gosto. Cateto vezes cateto sobre 2. Tá legal? Sem muito estresse. Isso aqui, creio que você já lembrava disso. Tá legal? Uma outra fórmula muito importante, tá legal? Que eu vou deixar para vocês deduzirem, tá legal? É importante que você faça isso. É a área de um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero, ele possui 3 lados de mesma medida, correto? Vamos supor que esses lados tenham medida L, tá legal? Ó, L, L e L, tá legal? No capítulo de trigonometria, nós mexemos muito com esse triângulo equilátero, tá legal? Lá no início da trigonometria, quando nós discutimos os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, nós exploramos esta figura ao máximo, tudo bem? Então, você pode lembrar de como calcular a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Lá na parte de trigonometria, você tem o estudo dessa figura de forma completa. Tá legal? Então, a área do triângulo equilátero, ela é dada por qual relação? L ao quadrado, raiz de 3. Muitos candidatos colocam sobre 2. Cuidado, a área é sobre 4. Tá legal? A área é sobre 4. Tudo bem? E a altura, aí eu vou colocar aqui essa informação importante. A altura do triângulo equilátero, ela é dada pela seguinte expressão. L raiz de 3 sobre 2. Muito importante que você lembre desta expressão. Tá legal? Tudo bem? Outra coisa importante, no triângulo equilátero nós estudamos, eu escrevi isso no nosso curso presencial, tudo bem? Quando você traça a altura no triângulo equilátero, essa altura ela é bissetriz, ela é mediana, ela é altura e ela é mediatriz. Tá legal? Então esse lado aqui é só para você lembrar, ó, é a metade
e esse daqui é a outra metade. E aqui você aplicando o teorema de Pitágoras, você chega neste valor da altura, tá legal? E calculando base vezes altura sobre 2, você chega nesta expressão. Então tá aqui um esquema completo, até fazendo uma revisão aí bem legal, importante, do que você precisa saber aí sobre a área do triângulo equilátero. Todas essas informações são cobradas aí nas questões. Legal? Então dá um printzinho aí maroto, 5 segundos, para a gente continuar aí a nossa saga das áreas. Tudo bem? Então vamos nessa. Aqui, ó, mais 3 áreas de triângulos, tá legal? Bom, essa área nós vamos supor que foi fornecido a você a medida dos 3 lados do triângulo. Como é que se calcula a área de um triângulo dados a medida dos seus 3 lados? O Enem já cobrou isso aqui várias vezes, tudo bem, galera? Então, a área deste triângulo, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, para eu ganhar espaço, ó. A área deste triângulo é igual a quanto? Olha só a criança. É a raiz quadrada de P. Quem é P? Já vou falar para você. Que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Esta é a fórmula que te possibilita calcular a área de um triângulo, dadas as medidas de seus 3 lados. E Anderson, quem é P? O P, galera, é semiperímetro. É o semiperímetro deste triângulo, onde P é o semiperímetro. Lembra que nós estudamos que perímetro representamos por 2P? E o P representa, né, o semiperímetro. E esta fórmula, ela recebe um nome importante. É a fórmula de Heron. Tá bom? É a fórmula de Heron que possibilita calcularmos a área de um triângulo dadas as medidas de seus 3 lados. E é assim que você calcula. Belezinha? Tá. O Enem já combinou essa letra E, essa fórmula, com essa que eu vou colocar para você. O Enem já combinou essas duas, tá legal? Sendo que essa fórmula era opcional, tá? Na tua apostila, tá? Se não tiver, eu trago aí para você, tudo bem? Que unia essa fórmula com essa que eu vou colocar para você. Como é que você calcula a área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita? Aqui, ó. Eu quero encontrar a área de um triângulo, tá legal? Em função do raio da circunferência inscrita. Para isso, vai ser fornecido a medida dos 3 lados e em algum momento do enunciado, ou vai ser pedido o raio da circunferência inscrita, tá legal? Ou você vai ter que calcular a área deste triângulo, perfeito? Então, como é que você calcula a área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita? Essa fórmula, ela é simples, ó. É o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Se eu não me engano, se você quer as demonstrações, elas têm na tua apostila, se eu não me engano. Tá legal? Essas aqui são tranquilas. A mais difícil é essa daqui. Tá? Essa daqui é um trabalho muito algébrico, muita conta. Tá? Mas as outras, elas são tranquilas, de certa maneira, de você mostrar. Tá legal? Essa daqui ele divide esse triângulo em 3 regiões, tá legal? De mesma altura, mas tá aqui, ó. A área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita, P vezes R. Mais uma vez, lembrando que P é o semiperímetro.
Tá legal? Semiperímetro. Tá aqui. Bonito pra gente. Tranquilo? E Anderson, ao invés de calcular a área do triângulo em função do raio da circunferência inscrita, eu precisar calcular a medida da área de um triângulo, dado o raio da circunferência circunscrita. Essa daqui, olha, rapidamente você mostra essa fórmula que eu vou escrever usando a lei dos senos. A aula da lei dos senos que eu postei a vocês, eu até fiz a demonstração, disse que era muito importante você lembrar, que te dava muitas ideias para resolver questões. Então, aquela mesma ideia te ajuda a deduzir a fórmula da área de um triângulo em função do raio da circunferência circunscrita, sabendo que os lados deste triângulo possuem medidas A, B e C. Perfeito? Então, a área deste triângulo, inscrito uma circunferência de raio R, é o produto dos lados, tudo bem? Dividido por quem? Por 4R. Tem que saber essas fórmulas? Não é só saber as fórmulas. Você tem que saber as fórmulas e associá-las a estas figuras que eu estou mostrando a você. Tá legal? Você vai ter que criar aí uma questão, por exemplo, montar a figura, olhar a figura e já conseguir, olhando para ela, descobrir quais fórmulas você vai usar e quais artifícios que você vai usar para calcular as áreas. Tudo bem? Então tá aqui as 7 áreas de triângulos necessárias, todas caem, tudo bem? Você precisa estar familiarizado com essas fórmulas. Tá certo? Bom, próximo passo, área de um trapézio. A área de um trapézio, ela é dada em função de sua base menor, que eu vou chamar de Bzinho, em função da base maior, tá legal? E da sua altura. Lembrando, galera, que uma maneira importante, uma dica importante para você resolver questões que envolvem trapézio é você traçar as alturas. Tá legal? Então tá aqui, você vai traçar as alturas. Isso daqui é uma dica de questão, tudo bem, galera? Então, no trapézio, você tem essas duas alturas que possuem a mesma medida. Tá legal? Então, a área do trapézio, ela é dada pela seguinte expressão. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. É bem parecida com a área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Tá legal? Porque é deduzida igualzinho como a gente deduz a área de um triângulo. Podemos dividir um trapézio traçando uma diagonal, podemos dividir um trapézio em 2 triângulos de mesma altura. E aí chegamos facilmente nessa expressão. Tá legal? Então a área do trapézio também não é muito problema em geral para a galera. Tá legal? Dá o printzinho aí que nós vamos continuar. Já estamos acabando aí. Tá legal? Vai sobrar um tempo e a gente vai fazer mais uma questãozinha de funções trigonométricas. Beleza? Então tá aí. Próximo tópico. Área de um losango. Tá legal? Como é que você deduz a área de um losango? Bom, sabendo das propriedades do losango em relação às suas diagonais, nós sabemos que as diagonais elas são perpendiculares entre si. Então, todas aquelas propriedades de quadriláteros você vai precisar lembrar. Tudo bem? E lembra que o losango é um quadrilátero que possui os 4 lados de mesma medida. Tudo bem? Então, esses 4 lados eles possuem a mesma medida. Tá bom? Esta diagonal eu vou chamar de diagonal maior. Tudo bem? Vou chamar de Dzão. E esta diagonal laranja eu vou chamar de Dzinho. Como é que você deduz a área do losango? Estes 4 triângulos retângulos que você está vendo, eles são triângulos retângulos idênticos. Tá legal?
já que uma das propriedades do losango é que as diagonais se encontram no ponto médio, ou seja, este pedaço é igual a este e este pedaço é igual a este. Então você tem 4 triângulos retângulos de mesma área. E aí a área do losango é dado pelo produto da diagonal maior pela diagonal menor, tudo isso sobre 2. Então está aí a área do losango. Ela é dada em função de suas diagonais. Tá legal? Se ele não der as diagonais, você vai ter que fazer Pitágoras, sabendo que isso daqui é a metade da diagonal, isso aqui é a outra metade, aplicando o teorema de Pitágoras. Então já indiquei aí a você várias saídas para você matar as questões. Tá legal? Tá aqui a área do losango. E aí, outra área fundamental, galera, a área do hexágono regular. Você não pode esquecer algumas informações que eu vou falar aqui para você, tá? Lembrando que hexágono regular, ele é extremamente cobrado lá na geometria espacial, num prisma e principalmente nas pirâmides de base hexagonal. Tá legal? E mais ainda, no tronco de prisma, ou tronco de pirâmide, no tronco de pirâmide. Tudo bem? Então, isso que eu vou fazer aqui agora, você tem que levar lá para a geometria espacial. Lá eu não vou fazer esse resumo. Estou fazendo aqui agora. Tá legal? Então, vamos supor que eu tenho um hexágono regular. Então, onde os vértices os vértices do hexágono são A, B, C, D, E, F. Tá legal? Então a primeira coisa que você tem que ver, tá vendo essa figura? Ela vai ser muito importante em algumas questões de tronco de pirâmide. Tá legal? Perceba que todo polígono, você tem que lembrar disso, todo polígono regular, ele pode ser inscrito a uma circunferência. Tá legal? Por isso que eu desenhei a circunferência aí pontilhada. Então guarda isso, eu não vou escrever aqui, mas você anota, tá legal? Todo polígono regular, ele é inscrito ou circunscrito, né, a uma circunferência. Tem até a questão da pizza da UERJ, muito maneira, tá legal? Que ele faz um octógono regular e a pizza está dentro desse octógono regular. Mas depois a gente fala sobre isso. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Todo polígono regular pode ser inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Perfeito? Daí vem a informação fundamental, galera, relacionada ao hexágono. É a mais importante. Todo hexágono regular, todo hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então você não pode jamais esquecer disso. Todo hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Perfeito? Então vamos supor que o lado aqui de branco do hexágono regular seja L. Então, como é um hexágono regular, todos os seus lados têm aí L. Tá legal? Então, se este hexágono ele é um polígono regular inscrito numa circunferência de raio R, e sabendo que um hexágono regular ele é dividido por 6 triângulos equiláteros, podemos dizer que o raio desta circunferência corresponde ao lado do hexágono. Perfeito? Então você não pode esquecer isso que eu mostrei, que eu falei a você. Isso vai ser muito, mas muito importante lá na geometria espacial. Tá bom? E eu vou colocar aqui para você, ó, a área do hexágono. Tá bom? E a área do hexágono, galera, ela é dada pela seguinte relação. Você percebe que a área do hexágono
é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Perfeito? Como eu falei a você. Então, você já sabendo a área do triângulo equilátero, é só você escrever 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem gente que gosta de simplificar o 6 e o 4, eu não. Mas, detalhe, tudo bem? Então tá aqui a fórmula que nos possibilita calcularmos a área de um triângulo, a área de um hexágono regular, melhor dizendo. Anderson, poderia aplicar base vezes altura? E aí vem um detalhe que a gente vai fazer lá nas questões, eu não vou fazer agora, tudo bem? Perceba que eu poderia fazer aqui, ó, 6 vezes a área desse triângulo. Para você calcular a área desse triângulo, você precisaria, ó, desta altura, que eu estou traçando aqui de laranja. Tá legal? Tá aqui, ó, desta altura. Perfeito? E aí, galera, o que, que você vai fazer aqui? Esta altura do triângulo equilátero, no estudo dos focar, a letra A. E a letra A no estudo dos polígonos regulares, que nós vamos ver daqui a pouco, este A, ele é dito o apótema. Quem é o apótema de um polígono regular? É a distância do centro desse polígono aos seus lados. A distância do centro a seus lados nós chamamos de apótema. Então, este apótema do hexágono coincide com a altura do triângulo equilátero. Isso só vale para quem? Para o hexágono. Tá legal? Então, guarda isso daqui e relacionado a este apótema, você tem um estudo na tua apostila, se eu não me engano, lá na parte de relações métricas no triângulo retângulo. Tá legal? Mas eu vou fazer isso daqui nas questões. Perfeito, moçada? Então tá aí, apótemo, estudo completo aí da área do hexágono regular. Dá um print aí e vamos fechar essa primeira parte de áreas aí. Tá legal? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Aqui, olha, eu quero calcular a área de um polígono regular qualquer. Heptágono, octógono, eneágono, decágono. A área de um polígono regular qualquer. Então aqui você tem um polígono cujos primeiros vértices são A, B, C, D. E aqui você tem aqui pontilhado a representação geométrica desse polígono regular. Lembrando que todo polígono regular ele está inscrito numa circunferência. Tá legal? Então vamos dizer que os lados desse polígono regular tenham medida L. Perfeito? Tudo bem? E todo polígono regular ele pode ser dividido em triângulos, não equiláteros, tudo bem? Mas sim triângulos isósceles, tá certo? Equilátero só no hexágono. Perfeito, galera? Aqui você tem, ó, raio R da circunferência, perfeito? Lado L. Tá legal? Então você percebe, galera, que eu tenho o apótema, tá aqui, ó, que nós vimos aí na figura anterior, tá aqui o apótema deste hexágono, ou melhor, o apótema deste polígono regular. Perceba que este polígono regular, baseado no número de lados que ele tiver, ele pode ser dividido em N triângulos isósceles. Tá legal? Este triângulo que aqui está, ele pode ser repetido para cada um de seus vértices, tá legal? E é assim que você deduz a área de um polígono regular, tá legal? A área do polígono regular, vou fazer as contas para você aqui. A área do polígono, ela é N vezes a área deste triângulo. Tá legal? E a área deste triângulo é base vezes altura sobre 2. Então tá aqui, ó, N que multiplica L
vezes A sobre 2. Perfeito? N vezes L vezes A sobre 2. Perfeito, moçada? Então é assim que você calcula a área de um polígono regular. Perfeito, moçadinho? Tranquilo isso? Legal? Fechado? Então tá aqui a área do polígono regular. Tá legal? Eu nem gosto de colocar isso aqui, ó. É só você fazer n vezes a área deste triângulo. Tá legal? Então tá aqui, é só você gravar isso, não precisa ficar gravando fórmula com isso, tá bom? Nem precisava escrever aquilo. Tendo um lado e tendo o apótema, que você pode usar aí o teorema de Pitágoras e as propriedades de triângulo isósceles, você consegue facilmente, usando esta expressão, determinar a área de um polígono regular. Lembra que eu falei da questão do octógono da pizza da UERJ? A gente vai usar isso daqui. Uma das soluções, tá? É a gente usar isso. Bom, e a gente vai fazer isso aí. Perfeito? Então aqui nós damos um fim à área das figuras planas relacionadas a polígonos, as áreas poligonais. E agora a gente vai falar do que aparece também com extrema frequência e onde os candidatos possuem mais dificuldade. Não nessas duas, mas nas outras duas que eu vou colocar aí, que são as outras fórmulas, tá legal? A área do círculo e de suas partes. Uma das maneiras de nós deduzirmos a área de um círculo é usando este resultado, tudo bem? Perceba, galera, que quanto maior for o número de lados de um polígono regular, quanto maior for o lado, estes lados vão ficar muito pequenos, tudo bem? Se aproximando de um círculo aqui, tudo bem? Então, esses lados aqui vão ficar tão pequenos que nós podemos aproximar como sendo quem? Um círculo, tudo bem? Tá legal? E nós podemos aproximar um círculo como um polígono de lados tão pequenos que a gente pode aproximar este círculo. Essa é uma das ideias, eu acho que é assim que está na tua apostila. Tá legal? Mas tornando as coisas práticas, como é que a gente calcula a área de um círculo? É πr ao quadrado. Isso aqui, πr ao quadrado. Na prática é assim que você tem que gravar. Tudo bem? E quem é R é o raio da circunferência. Está aqui bonitinho para nós. O é o centro, R é o raio. Mole, mole, sem estresse. Está aí, πr ao quadrado. Não o confunda com o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência 2πr, como nós já estudamos aí lá no início da trigonometria, tá legal? Comprimento 2πr. Uma outra área circular muito importante é a área da coroa circular. E o que é a coroa circular? A coroa circular é a figura, né, determinada entre duas circunferências de mesmo centro. E como é que a gente calcula esta área achurada que está presente aí na tela? Bom, é simplesmente você perceber que esta área é a diferença entre a área do círculo de raio maior e a área do círculo de raio menor. Então vamos chamar essa circunferência menor, o raio dela de Rzinho, e o raio desta circunferência maior de Rzão. Então a área da coroa circular, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da coroa circular, ela vai ser dada por qual expressão? Π vezes o raio da circunferência maior, que é R maiúsculo, menos π vezes o raio da circunferência menor, que é Rzinho. E aí, ó, colocando o π em evidência,
você tem a fórmula que te possibilita calcular a área de uma coroa circular. E tem questões onde aparece esta expressão e na questão não trata de coroa circular. Então, muito cuidado com isso, tá legal? Então, aqui a gente só está tratando da coroa circular. Mas tem uma questãozinha maneiríssima em que aparece esta área também para calcular essa área dada, que não é a coroa circular. Muito legal essas questões. Tudo bem? Então tá aí as duas primeiras áreas de círculo e de suas partes. Perfeito? Então dá um printzinho aí, vamos para a última parte da nossa aula. Tudo bem? E aí, olha, para fechar o caixão, o que mais cai? Isso aqui, ó. Tá legal? Então vamos fazer com calma. Área do setor circular. Isso aqui aparece também muito na geometria espacial, porque o setor circular, como nós vamos estudar, é a planificação de um cone. Tá legal? Nós vamos estudar isso, não se preocupe. Então vamos nessa. O que é um setor circular? Como eu já defini com vocês, olha, lá na circunferência, presencialmente até eu dei essa aula para vocês, é uma fatia, é um pedaço do círculo, tudo bem? Lembra que círculo é esta linha que nós chamamos de circunferência, juntamente com o interior, com o que está dentro. É uma fatia do círculo, tudo bem? E este círculo, ele tem raio R, perfeito? E a todo setor circular está associado, além do raio, o ângulo alfa, que é o ângulo deste setor. Tá legal? Então aqui, olha, está o nosso setor circular. Tudo bem, galera? Tá aqui o nosso setorzinho circular. Tá certo? Então deixa eu colocar aqui, ó, o setor de extremos A e B. E como é que a gente determina a área deste setor? E isso daqui, galera, depende muito da forma com que este ângulo alfa é apresentado na questão. Tá legal? E você mostra esta área do setor circular, lembrando que quanto maior for o ângulo do setor, maior é a área formada deste setor. Quanto maior for este ângulo, maior o setor. Então, a área ela é diretamente proporcional ao ângulo. Quanto maior for o ângulo, maior é a área do setor. Tá legal? E montando uma regra de 3, você vai chegar nesta expressão que eu vou mostrar a você. A área do setor ela é πr ao quadrado vezes o ângulo do setor sobre 360 graus. Esta é a fórmula que te permite calcular a área de um setor circular. Tá legal? Desde que o ângulo seja fornecido na unidade de medida grau. Tudo bem? Se o ângulo estiver em grau, você vai usar esta expressão. Agora, se o ângulo estiver em radianos, o 360 em radianos é quem? 2π, tudo bem? E aí, ó, em radianos, o 360 ficaria 2π. Cancelaríamos o π com o π. E aí você tem a fórmula do setor circular, onde o ângulo alfa fornecido está em radianos, que é esta que aqui está. E muitas questões elas brincam com essa ideia de grau, é radiano. Ele te dá uma expressão desse tipo e o cara faz a questão em grau. Aí, chorou, já vai errar a questão. Tá legal? Então fiquem atentos a estas fórmulas com a obrigação destes ângulos, tudo bem? Se a fórmula estiver desta maneira, você já sabe que o ângulo alfa ele é fornecido em graus.
E se a expressão estiver escrita desta forma, o ângulo alfa ele está na unidade de medida radiano. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. E essas fórmulas se deduzem através de uma regra de 3. Tá legal? Então tá aqui, é só gravar a fórmula e associá-la a esta figura. Aí ele mistura esse modelo de questão com o comprimento do arco. Vou até colocar aqui o comprimento do arco que nós estudamos. O comprimento do arco AB deste menor arco é o raio vezes o ângulo. Lembra que estudamos isso? E eu enchi o saco dizendo que isso aqui era de fundamental importância, que muitos candidatos não sabem isso daqui, e a gente trabalhou isso daí com exatidão, com perfeição aí nas nossas aulas. Tá legal? Então ele mistura isso, essa informação, tá legal, com esta informação, com esta, para tentar pegar o aluno com esta unidade de medidas, tá legal? Então fiquem atentos a esse modelo de questão. E para nós fecharmos a aula, a gente já não vai dar nem tempo da gente fazer uma questãozinha lá, daquelas que eu propus a você, de função trigonométrica, a área do segmento circular. Anderson, o que é um segmento circular? Então vamos lá. Segmento circular, galera, é a região compreendida entre um setor circular e um triângulo. Eu vou colocar aqui maneiro para você. Aqui nós temos o nosso setor circular. Aqui o centro, O, e nós já sabemos que o raio deste setor, raio R, é a região compreendida entre um setor circular e um triângulo. Tá legal? Então aqui eu vou colocar o setor, os extremos do setor, né, AB, e o segmento circular, ele é dado por esta figura aqui que eu vou rachurar aqui para você. Tá aqui. Esta região é a que nós chamamos de segmento circular. Perfeito? Então tem várias questões onde você vai identificar aí segmentos circulares. Perfeito, galera? E aí você já sabe que a todo o setor, setor circular OAB, está associado um ângulo alfa. Tá legal? Então como é que a gente calcula a área deste segmento? Pelo amor de Deus, galera, não tem fórmula para isso. Quer dizer, até tem, mas ela é muito feia. Basta que você grave isso que eu vou escrever agora. E isso que eu vou escrever, já abrindo o gancho, isso que eu vou escrever agora é o grande carro-chefe, é o grande bizu, é a grande dificuldade que os candidatos têm nas questões de área. Perceba que a área deste segmento, desta figura que eu achorei aqui para vocês, ela é calculada de que forma? Basta eu calcular a área do setor circular, a área do setor circular, que é esse setor ó, AOB, percebe o setor circular? É a área do setor AOB menos a área deste triângulo AOB. Se eu calculo a área do setor e subtraio a área deste triângulo, eu tenho esta área. Perfeito? Que é a área do segmento circular. Então é isso aqui que você grava. É isso. Mais nada. E Anderson, por que isso é importante? Porque em quase todas as questões de concurso, de vestibular, associada a cálculo de área, você vai ter que fazer exatamente isso aqui, ó. Encontrar a área somando, subtraindo, dividindo áreas que nós conhecemos, que são essas áreas que nós acabamos de estudar agora. Então, o primeiro passo de qualquer questão aí mais complicada de área é você escrever isso, uma fórmula que te possibilite calcular esta área como soma, subtração, produto, divisão de áreas conhecidas. Então aqui você já tem o grande bizu de como calcular áreas mais complicadas.
Perfeito? Perceba aqui para a gente fechar, ó, que a área deste triângulo é a área de um triângulo dadas dois lados e um ângulo compreendido entre eles. Tá legal? Ainda vou escrever isso para você para deixar bem mastigado. Disse que era a área mais cobrada aí. A área do triângulo, lado vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, sobre 2. Tá legal? Se você quiser, pode colocar aqui, ó, r ao quadrado, seno do ângulo, sobre 2. Só para reforçar. Tudo bem? Então, guarda todo esse estudo que fizemos. Preciso, galera, que vocês façam. Tentem fazer as questões propostas que você deve ter tirado foto aí. Deve pegar aí quando ficar postado esse vídeo para vocês. Façam as 4 questões de função trigonométrica. Lembra que a gente teve um estudo mais do que completo sobre isso. É necessário que você faça essas questões. Dúvida? Fala comigo no grupo de WhatsApp. Sempre falo isso. Ou posto no Google Classroom, que eu recebo um e-mail e respondo aí com praticidade a você. Tá legal? Mas você tem que fazer as 4 questões de funções trigonométricas. Não estão na tua apostila. Perfeito, galera? Na semana que vem, eu vou selecionar algumas questões do seu material para nós resolvermos com as ideias principais de área. As ideias eu vou tentar passar para vocês na solução das questões. Perfeito? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar agora ou pelas outras vias que nós temos aí de nos comunicarmos, tá legal? Então, vou encerrando a nossa aula de hoje, tá legal? Desejo a vocês um excelente fim de semana, saúde, tá bom, galera? E nos vemos aí, ou você tirando dúvida comigo, ou na semana que vem, onde vamos fazer questões de área. Beleza, galera?